Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, professor Manuel, estou aqui em mais uma aula de matemática, aula esta do primeiro ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. A gente vai abordar aqui, nesta aula, função modular e função exponencial, que são os assuntos que serão cobrados na nossa avaliação do mês de setembro. Nós faremos aqui uma revisão. Nesta aula, vamos explorar principalmente função modular e função exponencial na prática, através de questões exemplo. Então, a gente vai resolver essas questões aqui e dar uma revisada nessas duas funções, funções modular e função exponencial. Vamos lá. Uma questão de função modular aqui, se eu não estiver enganado, essa questão aqui é da atividade 1 de vocês este mês. Vamos lá. Resolva as equações modulares. Percebam que aqui eu tenho um módulo desse lado da igualdade e um módulo desse outro lado da igualdade, certo? Tem alguns casos de equações modulares, certo? Nesse caso aqui eu tenho módulos nos dois lados da igualdade. Como é que a gente resolve? Qual é o procedimento para resolver essa questão? A gente, conserva os sinais dos elementos desse primeiro módulo aqui, né? Então, aqui nesse primeiro caso, eu vou ter 8x menos 3, nesse primeiro lado aqui da igualdade. Nesse segundo caso, a mesma coisa. Eu preservo o sinal aqui também, né? Fica 8x menos 3, do jeito que estava dentro do módulo. Mas se eu preservei essa equação do primeiro lado da igualdade, quando eu for tirar essa equação do segundo lado da igualdade aqui, eu tenho que trocar o sinal em um dos casos, que é nesse caso aqui, certo? Que é para a gente considerar esses dois casos possíveis, certo? Por isso que nesse caso aqui, a gente preserva os sinais, ficou a mesma coisa, né? 2x menos 4. E nesse outro caso aqui, a gente vai trocar os sinais dessa equação aqui para a gente levar em consideração essa outra possibilidade aqui quando a gente está calculando módulos, certo? Por isso que a gente vai trocar o sinal aqui, que vai ficar menos 2x mais 4. A gente trocou o sinal aqui, beleza? Então vamos resolver esse primeiro caso. No primeiro caso, a gente preserva o sinal dos elementos das duas equações, dos dois lados da igualdade. Então, é só resolver, né? Deixo o 8x aqui desse lado, o 2x que estava positivo vem negativo, o menos 4 que estava desse lado fica aqui, e o menos 3 que estava desse lado da igualdade vai para o outro lado como mais 3, não é isso? Então, 8 menos 2, 6x. Menos 4 mais 3, menos 1. Então, 6 vai dividindo o menos 1, então nesse primeiro caso, o x vai ser igual a menos 1 sexto, certo? Agora vamos calcular o nosso segundo caso aqui da equação modular, que a gente preservou o sinal e nesse outro lado da igualdade a gente trocou os sinais, né? Então vai ficar aqui de novo o 8x, como agora é menos 2x, ele vai para o outro lado da igualdade trocado o sinal, né? Fica mais 2x. O 4 positivo continua positivo. O menos 3 que estava do outro lado da igualdade vem para esse lado da igualdade como mais 3. Então a gente resolve agora, né? 8x mais 2x, 10x. 4 mais 3, 7. Aí o 10 que está multiplicando x vai para o outro lado da igualdade, dividindo o 7. Então, nesse outro caso aqui, o x vai ser igual a 7 sobre 10. Então, as nossas soluções dessa equação modular aqui são essas duas soluções aqui, né? Solução 1, 1 sexto. Solução 2, 7 sobre 10. É legal a gente colocar aqui o conjunto de solução da equação, beleza? Então vamos seguir. O item D da questão 11, a gente tem que resolver aqui essa equação modular. Nessa equação modular a gente tem esse módulo aqui, tem esse outro elemento aqui, que tem que ser igual a 7. Para a gente resolver uma equação modular, é legal estar desse primeiro lado da igualdade só o módulo. Então a gente vai mover esse 4 para o outro lado da igualdade. Então, 4 que estava positivo foi negativo. Está aqui, certo? Aí, 7 menos 4, 3. Então, esse módulo vai ser igual a 3. Mas quando a gente está calculando o módulo, a gente tira essa equação de dentro do módulo, da mesma forma que ela está aqui. Então, a gente tirou aqui no primeiro caso e preserva o sinal do 3 aqui. Ele continua positivo. Aí, no segundo caso, a gente retira a equação de dentro do módulo, da mesma forma que ela está, e iguala a menos 3, ou seja, a gente troca o sinal desse 3 para menos 3. Aí a gente vai ter esses dois casos aqui, beleza? Então vamos lá resolver esses dois casos aqui. Primeiro esse aqui, né? Então a gente tem essa equação quadrática aqui igual a 3. Para a gente resolver essa equação quadrática aqui igual a 3,
a gente tem que igualar ela a zero. Mas como o 3 ainda está desse lado, a gente tem que mover esse 3 para o outro lado da igualdade. Nesse passo seguinte aqui, a gente moveu o 3 para o outro lado da igualdade, trocado seu sinal, então ficou menos 3, mais o que já estava do outro lado da igualdade, né? Aí esse menos 3 com esse menos 3, sinais iguais a gente soma. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. O resto da equação a gente repete. Aí agora sim a gente pode resolver essa equação quadrática, certo? Daquele jeitozinho tradicional, a gente primeiro encontra o valor de delta, do discriminante delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? O b aqui é menos 1 ao quadrado é 1. Aí fica menos 4 vezes a, quem é o a? 2. Quem é o c? Menos 6. A primeira coisa a gente repete o 1 aqui. Primeiro a gente faz o jogo de sinal, para a gente saber qual vai ser o sinal aqui, se é positivo ou negativo. Sinais diferentes, né? Menos com mais fica negativo. Menos com menos, sinais iguais, fica positivo. Então o resultado do jogo de sinal vai ser positivo. Aí a gente multiplica agora, né? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. Aí a gente pode somar agora o 48 com 1. 48 com 1, 49. Aí como aqui no x1 e no x2, a gente vai usar mais ou menos raiz quadrada de delta. Então vamos calcular logo essa raiz. Raiz quadrada de delta vai ser raiz quadrada de 49, né? Porque o delta é 49. Raiz quadrada de 49 vai ser igual a mais ou menos 7, né? O mais 7 a gente vai usar no x1 e o menos 7 a gente vai usar no x2. Então vamos lá. Então vamos lá. Aí o x1 vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. O b, no caso, era menos 1. Então a gente vai trocar o sinal do menos 1, por isso que tem o menos aqui, certo? A gente vai trocar o sinal do menos 1, vai ficar 1 positivo. 1 positivo mais 7 dá 8. O 8 já está aqui. 2 vezes 2, 4. Está aqui. 8 dividido por 4, 2. Então a gente já tem o x1 aqui, que é 2. Agora vamos para o x2. x2 vai ser também menos b, só que agora menos raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de delta é 7. No caso, como é menos 7. De novo aqui, como é menos b, a gente vai trocar o sinal do menos 1. E vai ficar igual a 1 positivo. 1 positivo menos 7 tem como resultado menos 6. 2 vezes 2, 4. Menos 6 sobre 4 dá para a gente simplificar, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo divisor, né? Dá para dividir por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2. Então, vamos ter como resultado aqui menos 3 meios. Então, x2 vai ser menos 3 meios. Beleza? Então, a gente já tem as duas soluções dessa primeira equação quadrática aqui, que é o nosso primeiro caso da resolução de uma equação modular. Beleza? Vamos para o seguinte passo. No nosso segundo caso aqui, a gente tem a mesma equação quadrática, agora a gente trocou o sinal do nosso valor 3 aqui. Nosso valor absoluto que era 3, agora ele está negativo, né? E quando a gente tira a equação de dentro do módulo, a gente tem que igualar a esse valor aqui positivo e a esse valor aqui negativo. Então vamos resolver esse outro caso aqui. De novo, para a gente resolver essa equação quadrática, a gente tem que igualar ela a zero. Então a gente tem que mover, nesse caso, o menos 3 aqui. Movendo o menos 3 para o outro lado da igualdade, ele vai para o outro lado da igualdade positivo e a gente repete tudo que já estava do outro lado da igualdade, certo? Isso aqui acho que vocês já estão acostumados a fazer. Beleza, aí a gente pode cancelar aqui menos 3 com mais 3, né? Então vai sobrar só o quê? Só o resto da equação aqui, né? Que é 2x ao quadrado menos x. Tá aqui, beleza? E isso aqui é igual a zero. Aí tem esse outro método aqui método da gente resolver essa equação quadrática, que ela é reduzida, né? Essa equação quadrática aqui é reduzida porque ela não tem o coeficiente c. Então tem esse outro jeito aqui mais rápido da gente resolver essa equação. A gente coloca aqui em evidência o fator comum. O fator comum a esses dois elementos aqui que estão se subtraindo é o fator x, né? Porque aqui eu tenho x vezes x, porque é x ao quadrado, né? E eu tenho um x aqui, como coeficiente dele, o menos 1, que não precisa aparecer, né? Então a gente vai tirar um dos x aqui que estão se multiplicando, né? Fica só um x. Então fica x vezes 2x, que vai dar 2x ao quadrado, né? A gente só tirou esse fator comum em evidência aqui, que é o x. Nesse outro elemento aqui, a gente tem o x multiplicado pelo menos 1, certo? Aí a gente tira o x, coloca aqui em evidência, fica só o menos 1, beleza? Agora a gente tem o fator comum em evidência aqui e tem o 2x menos 1 aqui, certo? A primeira solução aqui é bem fácil, basta a gente igualar esse x a zero, certo? Então a primeira solução é igualar esse x a zero aqui, porque se esse x aqui
for igual a zero, não importa qual seja o resultado aqui dessa equação dentro do parênteses. Qualquer que seja o resultado aqui vezes zero vai ser igual a zero. Então essa é uma das soluções, né? Para x igual a zero. E a outra solução é só igualar essa equação aqui dentro do parênteses a zero, que a gente vai encontrar a nossa outra solução. Então igualamos 2x menos 1 igual a zero e resolvemos, né? Fica só o 2x, o menos 1 vai para o outro lado da igualdade. Aqui iria ficar só o x e o 2 vai dividindo o 1 que estava do outro lado da igualdade, né? E esse x aqui ia ser igual a esse x2, que é a nossa segunda solução nesse segundo caso. Então, nosso x2 aqui nesse segundo caso é 1 meio. Então, a gente tem as nossas outras duas soluções possíveis dessa equação modular. Então, temos num total 4 soluções, certo? Aí, quando a gente for formar o conjunto de solução aqui, é legal a gente colocar as soluções de forma ordenada, né? A menor delas é 3 meios, que está aqui. A próxima é 0, que está aqui. A próxima é 1 meio, que está aqui, certo? E a última é 2. Então, essa equação modular vai ter essas 4 soluções aqui, certo? Entenderam aí? Só lembrando aqui, se a gente tem uma equação modular igual a esse valor aqui, que é 3, né? O valor absoluto dessa equação aqui é 3. Então, eu igualo ela a 3 positivo, igualo ela a 3 negativo, tiro essa equação de dentro do módulo e resolvo esses dois casos aqui, certo? Sempre a gente tem que lembrar isso, né? Se eu tiver um módulo igual ao seu valor absoluto, eu igualo essa equação que está dentro do módulo ao valor positivo e ao valor negativo. Mais um item aqui da questão 11, página 142. Vamos resolver essa equação aqui modular. O que a gente tem aqui? A gente tem uma equação quadrática em que a sua incógnita é um módulo, certo? Para resolver esse tipo de equação, a gente considera esse módulo de x igual a y, porque assim a gente pode substituir módulo de x por y, que é o que a gente fez aqui, certo? A gente tendo a equação quadrática deste modo, a gente pode resolver daquele jeito tradicional, né? Daquele método tradicional. Primeiro encontrando o valor de delta, né? De discriminante delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, né? Quem é o b? 4. 4 ao quadrado, 16. Já está aqui. Menos 4 vezes a. Quem é o a? O a é 1. Está aqui. Vezes o c é 4. Então vamos fazer primeiro o jogo de sinal para a gente ver porque que aqui está negativo, né? Esse resultado aqui. Na multiplicação, sinais diferentes fica negativo, né? Então, menos com mais, menos. De novo, menos com mais, menos. Então, o resultado aqui desse jogo de sinal vai ser menos. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, a gente vai ter 16 menos 16 aqui. Então, o nosso delta vai ser igual a zero. Se delta é igual a zero, aqui no x1, no y1 e no y2, a gente vai usar a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de delta nesse caso é zero, então a raiz quadrada de zero é zero. Por isso que quando delta é igual a zero, em uma equação quadrática, a gente vai ter só uma solução, né? Porque a gente não considera, o zero não vai poder ser positivo e negativo, certo? Ele só é zero, certo? Então a gente vai ter só uma solução por isso. Então vamos lá. A gente vai ter só uma solução, a gente vai ter só um y1. O y1 vai ser a mesma coisa, né? Menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. O b é 4, então a gente vai trocar o sinal do 4. Raiz quadrada de delta é 0, eu já coloquei aqui, 2 vezes 1, 2 vezes o a nesse caso é 1. Então vai ficar menos 4 mais 0, fica menos 4, né? 2 vezes 1, 2. Então fica menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2, de novo jogo de sinais diferentes, fica negativo. 4 dividido por 2, menos 2, certo? A gente encontrou aqui o quê? A solução dessa equação quadrática aqui, né? Y ao quadrado mais 4y mais 4. Como o delta era igual a zero, a gente só vai ter essa solução. O y1, que é a nossa única solução, é menos 2. Encontrado isso, a gente vai voltar lá para aquela nossa igualdade inicial. Então, a gente vai igualar o módulo de x igual à nossa solução dessa equação. A nossa solução é quem? Menos 2. Então, o módulo de x é possível ser igual a menos 2? Jamais, né? O resultado de um módulo sempre tem que ser positivo.
Como a solução aqui da equação deu negativa, e quando a gente vai igualar com o módulo de x, não é possível que um módulo seja igual a um número negativo. Por isso, essa equação modular não tem solução, não existe solução para essa equação. Por isso, porque nosso resultado aqui, nossa solução é negativa e o módulo não pode ser igual a um número negativo. Por isso, ela não tem solução. Beleza? Então, está resolvido esse item. Eu coloquei aqui módulo de x igual a x2 por y2, porque se eu tiver aqui esse y2, eu tenho que igualar ele também ao módulo de x, né? Porque eu substituí módulo de x por y. Mas nesse caso aqui, dessa equação quadrática, eu não tenho o y2, né? Porque o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, eu vou ter só uma solução. Então, eu coloquei aqui só para lembrar que se a gente tiver esse y2, a gente também vai igualar ao módulo de x, certo? E ver se é possível solucionar, né? Porque a gente iguala aqui para a gente solucionar e encontrar os possíveis valores desse módulo de x aqui. Beleza? Vamos seguir. Questão da página 146, questão 8. Verifique em quais pontos os gráficos das funções abaixo interceptam o eixo x. Ou seja, se a gente quer encontrar os pontos em que essa função aqui toca o eixo x, a gente tem que igualar essa equação aqui da função, essa lei de formação da função, a zero, certo? Então, a gente vai igualar esse módulo aqui a zero. A gente tem esse módulo a zero. A gente pode só tirar esses elementos aqui de dentro do módulo com seus mesmos sinais, igualando ele a zero. Por quê? Porque o módulo está igual a zero, certo? Não precisa considerar aqueles dois casos que geralmente a gente considera em módulo, certo? Por quê? Porque esse aqui está igual a zero e a gente só tira de dentro do módulo iguala a zero, certo? Vamos lá. A gente vai resolver aqui daquele métodozinho mais rápido, porque aqui a gente tem uma equação quadrática, só que é uma equação quadrática reduzida aqui, né? Ela não tem o coeficiente c. Aí a gente pode colocar aqui em evidência o fator comum. O fator comum aqui, desses dois elementos aqui que estão se subtraindo, é o x, né? Porque aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Aqui eu tenho x vezes x, né? Porque x ao quadrado é x vezes x. Então eu tiro um desses x aqui, coloco ele em evidência, e fica só o outro x aqui. Aqui no menos 5x eu tiro o x, fica só o menos 5, tá aqui. Então o fator comum em evidência aqui é o x. Então eu já igualo, nesse caso aqui eu já igualo x a zero, certo? Porque se x for igual a zero, não importa qual seja o valor que esteja que eu tenha como resultado aqui dentro do parênteses, né? Porque zero vezes qualquer número é igual a zero. Então, uma das possíveis soluções é x igual a zero. Aí a gente iguala essa equação aqui que está dentro do parênteses a zero para a gente obter o nosso x2, certo? X menos 5 igual a zero, a gente resolve, né? Então, fica o x desse lado. Esse x aqui vai ser igual ao a nossa segunda solução, certo? Eu coloquei aqui só para ficar mais claro, para a gente ver por que o x2 é igual a 5, certo? Então, fica o x aqui e o menos 5 vai para o outro lado, fica positivo. Então, nosso x2 vai ser igual a 5. Então, nossas duas possíveis soluções dessa equação quadrática aqui dentro desse módulo vai ser x1 igual a 0 e x2 igual a 5. Aí, ó, os pontos de intersecção com o eixo x são o zero. A gente chama as soluções de uma equação também de zeros daquela função, né? As soluções de uma função como zeros daquela função. Por isso que eu coloquei aqui Z1 e Z2, né? Certo? Tem duas soluções, ela vai tocar o eixo x em dois pontos, certo? Isso quer dizer que, ó, se uma das soluções é zero e a outra solução é 5, quer dizer que para x igual a zero, meu y vai ser igual a zero também. E para x igual a 5, meu y vai ser igual a zero, né? Porque se eu igualei aqui essa equação a zero, eu estou considerando que o y aqui tem que ser igual a zero, certo? E quando o y é igual a zero, a função toca o eixo x, beleza? Então, por isso que os nossos dois pontos em que a função toca o eixo x é o z1, com coordenada x igual a zero, e coordenada y igual a zero. E o nosso z2, com coordenada x igual a 5 e coordenada y igual a zero, certo? Então, nossas soluções estão aqui, 0, x igual a 0 e x igual a 5. Certo? Aí, como a gente quer os pontos, a gente coloca aqui no plano cartesiano esses pontos. Beleza? Resolvido. Vamos seguir. Questão da página 146, questão 8. Verifique em quais pontos os gráficos das funções abaixo interceptam o eixo x. Agora a gente tem essa outra função aqui, g de x igual a módulo de πx mais 8. Certo? Para a gente encontrar em quais pontos
essa função aqui toca o eixo x, a gente tem que igualar essa lei de formação dessa função aqui a zero, certo? Como eu já falei na outra resolução, quando a gente iguala essa lei de formação a zero, a gente está considerando o y igual a zero, certo? Aí, ó, a gente, para resolver, né, a gente tira essa equação de dentro do módulo aqui, sem mudar nenhum dos seus sinais, certo? Continua a mesma coisa. Como ela está igual a zero, a gente só considera ela igual a zero, certo? Aí a gente resolve normalmente a equação. Ficou aqui 8 não. Πx mais 8 igual a zero. Então, deixo só o πx desse lado da igualdade, o 8 que estava positivo passa para o outro lado da igualdade negativo. O π está multiplicando o x, então ele vai dividindo o menos 8. Então, a nossa solução dessa equação vai ser x igual a menos 8 sobre π. Então, o ponto de intersecção com o eixo x é z1, zero dessa função, é menos 8 sobre π. Como eu quero o ponto eu tenho que ter a coordenada x e a coordenada y. O ponto de intersecção com o eixo x vai ter sempre sua ordenada y igual a zero, certo? E por isso, porque eu estou supondo aqui que o y é igual a zero, justamente por isso que a gente resolve a equação dessa função deste modo, certo? Que a gente considera o y igual a zero. Então, nosso ponto de intersecção dessa função vai ser menos 8π, 0, que está aqui, certo? Nosso ponto Z1 é menos 2,55. Isso aqui é a aproximação dessa fração aqui, certo? Se a gente colocar aí na calculadora menos 8 sobre π, a gente vai obter como resultado aproximadamente aqui menos 2,55, certo? Aí o nosso ponto vai estar mais ou menos aqui. Nosso ponto Z1 vai ser igual a menos 2,55,0. Nosso ponto de intersecção com o eixo x dessa função g, certo? É isso, vamos seguir. Agora um exemplo aqui de função exponencial. Exemplo. Resolva em R a equação seguinte. Em R aqui é dentro do conjunto dos números reais, certo? Então a gente tem essa equação aqui exponencial, certo? E a gente tem que resolvê-la. Como é que a gente resolve isso aqui, certo? Geralmente, para a gente resolver uma equação exponencial, a gente tem que ter as bases das potências todas iguais, certo? São as bases que tem que ser comum, beleza? E a gente percebe que a gente só tem um 9 aqui em comum, né? As outras bases são 3 e 3. Mais 9 a gente pode colocar como uma potência de base 3, né? Que é o que a gente fez aqui no nosso próximo passo, certo? A gente repetiu aqui 3 elevado a 2x menos 2 vezes o 9 a gente substituiu por 3 ao quadrado, certo? Como a gente tinha 9 elevado a x, a gente ia ter potência de uma potência. Potência de uma potência a gente multiplica os expoentes. Então fica 2 vezes x, fica 2x aqui, certo? Igual, a gente repete o que estava do outro lado, né? Que era 3 elevado a x menos 1. Beleza. Agora a gente tem o que aqui? 3 potências, todas com bases comuns, certo? Todas com base 3, ok? Aí a gente pode resolver essa equação exponencial. Então, aqui a gente vai usar uma propriedade da potência, né? Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes, certo? Então, a gente repete a base 3 e soma 2x menos 2 mais 2x, certo? Aí o que estava do outro lado da igualdade a gente só repete por enquanto, beleza? Aí aqui a gente pode somar 2x com 2x. 2x mais 2x, 4x, né? O menos 2 a gente só repete aqui. Aí a gente tem desse lado da igualdade essa potência aqui e desse outro lado da igualdade essa outra potência aqui. Potências o quê? De mesma base, base 3. Se a gente tem as bases comuns aqui, as bases iguais, a gente pode transpor essa igualdade para os expoentes, né? Se as bases são iguais, para que essas potências sejam iguais, os expoentes também têm que ser iguais, né? Então a gente iguala os expoentes agora. 4x menos 2 igual a x menos 1. Aí a gente pode resolver essa equação aqui, que vai ter como resultado nossa solução dessa equação exponencial. Vamos lá. Isso aqui é bem simples, né? 4x fica desse lado, o x positivo que estava do outro lado da igualdade vem negativo, a gente repete o menos 1 que estava do outro lado da igualdade, o menos 2 vai para o outro lado da igualdade, positivo. Então fica mais 2. A gente continua, né? 4x menos x, 3x. Menos 1 mais 2
igual a 1, né? O 3, que está multiplicando x, vai dividindo o 1. Então, fica x igual a 1 terço. Ou seja, a solução dessa equação exponencial aqui é x igual a 1 terço, certo? Ou seja, quando eu substituir o x aqui igual a 1 terço, eu vou ter duas potências equivalentes, iguais. Beleza? É isso. Então, a gente tem que lembrar que sempre em resolução de equações exponenciais, a gente tem que ter potências de mesma base. Mais um exemplo de função exponencial. Resolva o seguinte sistema. Certo. De novo, para a gente resolver equações exponenciais, a gente tem que ter potências de mesma base. Certo? Então, primeira coisa aqui, a gente vai inverter essa fração aqui. A gente tem o meio. Invertendo, a gente inverte, né? O 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. O 1 está aqui, mas ele não precisa aparecer. Se a gente inverte esse 2 aqui, o 2 foi para cima. Se a gente inverteu ele, a gente tem que trocar o sinal do expoente aqui. O expoente era x menos y, né? Se a gente vai trocar o sinal, a gente coloca um menos aqui só para a gente lembrar que a gente tem que trocar os sinais, certo? E, nesse caso aqui, a gente tem uma potência de base 2, certo? Que a gente inverteu aqui, beleza? Aí a gente tem o 32 desse lado da igualdade. E a gente tem que ter o quê? Potência de mesma base. Então a gente tem que transformar esse 32 aqui em uma potência de base 2. E é possível, certo? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma 32 em uma potência de base 2? O método mais fácil, que eu acho, é fatorar esse 32, certo? Então a gente fatora aqui, 32 dividido por 2, 16, 16 dá por 2, 16 dividido por 2 é 8, 8 dividido por 2 é 4, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Aí a gente multiplica esses fatores aqui, que vai dar 2 elevado à quinta potência. E se a gente for resolver essa potência aqui, a gente vai ter como resultado 32. Vamos lá, só para não ficar na dúvida, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32, certo? Então, essa 2 elevado à quinta é igual a 32. Então, a gente pode substituir 32 por 2 elevado à quinta, certo? Agora, a gente tem o quê? Potências de bases comum, que é, todas essas duas potências aqui têm a base 2. Agora, vamos aqui para deixar essas duas potências aqui em potências de mesma base, certo? A gente tinha um terço aqui, então a gente vai ter que inverter esse um terço aqui também, certo? A gente vai mandar o 3 para cima e o 1 para baixo, tá aqui, certo? Só que o 1 aqui não precisa aparecer, certo? Aí se a gente inverter o 3 aqui, o 3 foi para cima, a gente tem que trocar o sinal dele. A gente tinha aqui o expoente 1, né? Se a gente inverteu, fica menos 1, né? A gente inverte o sinal do expoente, beleza? Então ficou 3 elevado a menos 1. Ok. Que era igual a 3 elevado a x mais y, certo? Então, eu tenho aqui duas potências de mesma base, de base 3. Agora, como é que a gente vai resolver o sistema? A gente vai igualar essas duas incógnitas aqui, né? A gente tem menos x, a gente vai trocar o sinal de x menos y, né? Vai ficar menos x mais y, e a gente iguala esse outro expoente aqui da base 2, é igual a 5, certo? Ou seja, se essas potências aqui têm a base comum, esses expoentes aqui também tem que ser iguais, certo? Se a base 2 é igual à base 2, esses expoentes aqui também tem que ser iguais, certo? Como a gente tinha um menos aqui, a gente troca o sinal. Então, x que estava positivo ficou negativo, y que estava negativo ficou positivo. A gente tem menos x mais y igual a 5. Aqui é a mesma coisa, né? A gente vai igualar x mais y igual a menos 1. Já está aqui, né? X mais y igual a menos 1, né? Porque se as bases 3 é igual a base 3, os expoentes também tem que ser iguais. Beleza. Agora sim a gente tem um sistema aqui mais característico, certo? A gente pode resolver por aquele método da soma, certo? Como é que a gente faz aqui no método da soma? A gente soma essa equação aqui, certo? Mais essa equação aqui. Somando, né? Menos x mais x cancela, né? Y mais y, 2y. 5 menos 1 igual a 4, certo? A gente somou essas duas equações aqui. Beleza, deixa eu pegar o laser aqui que é melhor. Então, a gente tem 2y igual a 4. O 2 que está multiplicando o y vai dividindo 4. Então, fica 4 dividido por 2 igual a 2. Então, y vai ser igual a
2, certo? A gente encontrou só o valor de y, né? A gente tem que encontrar também o valor de x. Então a gente vai usar essa equação bem aqui, tá aqui ela, certo? A gente vai substituir o y, a gente encontrou que é igual a 2, aí a gente vai encontrar o valor de x também. Então substitui, né? O y por 2, repete todo o resto. Aí a gente resolve, né? O x vai ficar desse lado da igualdade, o 2 que está positivo vai para o outro lado da igualdade negativo, né? E a gente repete também o menos 1 aqui. Então ficou x igual a menos 1 com menos 2. Menos 1 com menos 2 igual a menos 3. Então x é igual a menos 3 e y é igual a 2. Resolvido esse sistema, certo? Sempre que a gente estiver resolvendo equações exponenciais, a gente tem que ter potência de mesma base, para a gente poder igualar também os expoentes, beleza? Vamos seguir. Mais um exemplo de função exponencial. O quádruplo do valor de x que verifica a igualdade é... Vamos lá, a gente tem que resolver essa equação exponencial aqui novamente. De novo, a gente tem que ter potência de mesma base para a gente resolver uma equação exponencial. Essa daqui tem várias jogadas que vão ajudar a gente a resolver. E aí a gente tem que perceber as propriedades matemáticas aqui. Vamos lá. A gente tem aqui, né, 3 elevado a x mais 2, menos 3 elevado a x, igual a 216. Só que, olhando aqui para esse 216, não é possível a gente transformar 216 em uma potência de base 3, certo? Aí eu já vejo aqui que se eu tenho 3 elevado a x mais 2, eu já tinha antes potências de base 3 se multiplicando. E se eu tinha, ó, se eu tinha essa potência aqui, ó, 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado, potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes, certo? Então eu já tinha os expoentes aqui se somando. Só que eu vou distribuir essa potência aqui, certo? Então ficou assim. Aí eu repete todo o resto, né? 3 elevado a x menos 3 elevado a x igual a 216. Beleza. Aí a gente eleva 3 ao quadrado aqui. Vai ficar 9. 9 está multiplicando 3 elevado a x. Beleza. Aí todo o resto a gente repete. Ok. A gente já repetiu todo o resto. Agora a gente coloca o 9 aqui na frente do 3 elevado a x. Perceberam aqui, ó, que eu tenho 3 elevado a x aqui e eu tenho 3 elevado a x aqui, certo? Esse 3 elevado a x tem um coeficiente 1 e esse outro 3 elevado a x aqui tem um coeficiente 9. Então eu posso subtrair esses coeficientes aqui, certo? Então 9 menos 1, 8. Então vai ficar 8 vezes 3 elevado a x, beleza? Aí esse 8 está multiplicando 3 elevado a x. Então ele pode ir dividindo para o outro lado. Então vai ficar 3 elevado a x igual a 216 dividido por 8, né? Porque o 8 está multiplicando 3 elevado a x, então eu posso mandar ele dividindo o que estava do outro lado da igualdade. Deixa eu pegar 3 elevado a x aqui, 216 dividido por 8 igual a 27, certo? Agora sim, esse 27 aqui eu posso transformar em uma potência de base 3. Então repete o 3x. 27 é igual a 3 elevado a 3, certo? Elevado ao cubo. 3 ao cubo é igual a 27, certo? Então, agora sim a gente pode... se a gente tem as bases, aqui, ó, base 3 igual a base 3, os expoentes também tem que ser iguais. Então, x vai ser igual a 3, certo? Então, a gente resolveu essa equação exponencial. A gente encontrou que x é igual a 3. Mas ele quer o quê? O quádruplo do valor de x. O quádruplo é 4 vezes o valor de x. Quem é x é 3. Então, quádruplo do valor de x vai ser 4 vezes 3. 4 vezes 3 igual a 12. Então, quádruplo do valor de x é 12. Beleza? É assim que a gente resolve essa equação exponencial e resolve o que a questão nos solicitou. Beleza? Vamos seguir. Meu muito obrigado a todos os alunos online presentes nessa aula virtual. Bons estudos, boa prova. A prova vem logo aí, certo? Fiquem atentos, enviem as atividades, se possível. Eu, bem como meus colegas professores de matemática, estamos sempre à disposição para qualquer dúvida nas questões das atividades. Então,
fiquem à vontade para nos procurar, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima. Tchau!